Sábado, dia 18 de junho, mais um dia para falarmos um bocado do mercado de transferências. Hoje é um dia calmo lá fora, mas em Portugal os negócios continuam a desenrolar-se. Começamos mais uma vez por falar de Everton Cebolinha, já não há assim muito a dizer, mas era só para dizer que ele já está no Brasil para fazer os exames médicos pelo Flamengo e confirmar então o regresso à América do Sul, vai assinar pelo Flamengo. O Igor já falou aqui várias vezes dele, mas queria só falar aqui das variáveis que, segundo a imprensa brasileira, são então 13,5 milhões de euros para o Benfica, mais 2,5 milhões em variáveis. 1,5 milhões dessas variáveis está relacionado com o número de jogos, 100 jogos que o Everton tem que fazer pelo Flamengo e terá que jogar pelo clube, pelo Mengão, até dezembro de 2025, caso esses dois cenários sejam reais. O Flamengo vai pagar então mais 1,5 milhões de euros ao Benfica pelo Everton. O outro milhão não se sabe ao certo qual o objetivo, mas estará relacionado com a conquista de algum troféu. O extremo vai então deixar definitivamente o Benfica depois de 2 anos em Portugal e, segundo a imprensa brasileira, vai assinar contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Do Everton passamos para o Henrique Araújo, porque o Igor falou ontem do interesse do Real Madrid, mas o Benfica vai responder a esse interesse com a renovação de contrato com o avançado de apenas 20 anos. Segundo o jornal A Bola, os encarnados já informaram o jogador das intenções de renovar contrato e de triplicar a cláusula de rescisão, que pode chegar perto dos 100 milhões de euros, a cláusula de rescisão então do Henrique Araújo. A mesma fonte diz que o avançado, que já assistiu pela equipa principal e que no último jogo do campeonato até fez um hat-trick, tem contrato até 2024, vai renovar por mais 2 ou 3 anos, ficando assim com um contrato até 2026 ou 2027 com o emblema da luz, onde está desde 2018-2019, depois de várias épocas na formação do Marítimo. E continuamos do Benfica, mas agora vamos à nossa novela deste sábado, e essa novela é Enzo Fernandes. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, eu leio os comentários no YouTube e sei que as pessoas acham que só o Benfica é que entra nas nossas novelas, mas há uma explicação muito simples. O Benfica é o clube português neste momento que está mais ativo no mercado, portanto é normal que apareça mais vezes neste espaço. E porque os negócios vão para a frente e para trás, e este Enzo Fernandes, aliás, é um caso claro disso mesmo. Porque é que ele hoje volta a aparecer aqui nesta novela do Mercado Flash? Porque o argentino é mesmo o grande alvo dos encarnados para o meio-campo para a próxima temporada. Segundo o jornal Record, o Rui Pedro Brás vai regressar à Argentina, onde já esteve com uma oferta que o River Plate rejeitou, mas vai regressar com uma nova oferta depois da contratação do David Neres ficar fechada. Assim que fique fechada, o Rui Pedro Brás regressa então à Argentina para negociar este Enzo Fernandes. A ideia é contratar o jogador já este verão, porque é o grande alvo de Roger Schmidt para o meio-campo, e para isso o Benfica tem uma oferta de 15 milhões de euros para o River Plate, e com um aliciente extra de 30% de uma futura venda. Os encarnados acreditam que o jogador pode valorizar-se bastante nos próximos anos e isso pode ajudar então o River Plate a ficar convencido desta proposta de 15 milhões de euros mais 30% de uma futura venda para que Enzo Fernandes se mude para a Europa, mais concretamente para o Benfica. E deixamos agora o Benfica e vamos até ao Futebol Clube Porto, isto porque os Dragões vão perder Fábio Vieira, que já hoje falou sobre a saída do Dragão para arrumar ao Arsenal, e Vitinha, que vai para o Paris Saint-Germain, que pagou a cláusula de rescisão do médio, e ficam com algum dinheiro em caixa para reforços. E um desses reforços pode ser David Carmo, que é o grande alvo de Sérgio Conceição para reforçar a defesa. O jovem do Sporting de Braga, que voltou a um grande nível após uma lesão grave que sofreu ainda na época anterior, curiosamente até contra o Futebol Clube Porto, interessa então aos Dragões, que vêm no Internacional Sub-21 português, recentemente chamado à seleção, mas ainda não se estreou, o nome ideal para colmatar a vaga deixada em aberto por Mbemba, que saiu a custo zero no final desta temporada. Ainda tem contrato, mas termina agora em junho. Só com Pepe e Fábio Cardoso como reais opções para o centro da defesa, o Futebol Clube Porto quer reforçar esta posição, mas não será fácil negociar com o Sporting Braga, que já rejeitou uma proposta de 13 milhões de euros vinda do Wolfsburgo da Bundesliga. António Salvador pede um valor mais próximo dos 30 milhões de euros pelo David Carmo, mas segundo apurou o 0-0, o Futebol Clube Porto está a tentar encontrar aqui uma forma para baixar esse valor, e essa forma pode incluir jogadores no negócio. Para já, ainda não havendo essa confirmação, não vamos para já hoje dizer quais é que são esses jogadores. Assim que tenhamos essa confirmação, claro, se a tivermos já amanhã vamos dizer, mas podemos adiantar que há 2 nomes em cima da mesa. No Sporting, para já, só se fala mesmo de saídas.
Além de Palhinha e Mateus Nunes, que parecem estar a um passo da Premier League, os Leões vão deixar sair mais 2 jogadores, estes com muito menos relevância do que os anteriores, claro. Falamos de Rafael Camacho e Pedro Marques, jogadores que estiveram emprestados esta época e que vão voltar a deixar o Sporting, embora de maneiras diferentes. Começamos pelo Rafael Camacho, que interessa ao Aris de Salónica, da Grécia, e tudo indica que vai mesmo mudar-se então para a Grécia para reforçar o clube grego por empréstimo, com o terceiro classificado do campeonato da Grécia a ficar com uma opção de compra pelo extremo internacional pelas camadas jovens de Portugal, que em 2019-2020, se bem se recordam, custou 5 milhões de euros ao Sporting. Entretanto, desvalorizou bastante, está avaliado apenas em 2 milhões de euros, por isso dificilmente os Leões vão recuperar o investimento feito pelo jogador, que pertencia ao Liverpool e que voltou a ter uma época muito abaixo das expectativas na Belenenses SAD, nem chegou a realizar 1000 minutos. Já o Pedro Marques vai sair em definitivo do Sporting para regressar aos Países Baixos, segundo o recorde, o avançado de 24 anos, que já teve vários empréstimos desde que deixou os Júniors do Sporting, vai assinar pelo NEC Nijmegen, 11º classificado da última edição da Eredivisie, com quem vai assinar um contrato válido por 3 temporadas. Apesar de sair a custo zero, o Sporting fica com 30% do passe do avançado, que esta época esteve no Famalicão por empréstimo, mas tal como o Rafael Camacho também não teve uma época nada bem sucedida, fez apenas 415 minutos e marcou 2 golos, ambos no mesmo jogo da Taça da Liga. Ainda em Portugal, só referir que o Moreirense apresentou um reforço importante na luta pela subida à Primeira Liga, não só pelo que pode acrescentar dentro do campo, mas pela história. Falamos de Luís Rocha, defesa de 35 anos, que assinou por uma época com a equipa de Moreira de Cónegos. E porque é que eu digo que a história dele pode ser importante para o Moreirense? Porque o Luís Rocha é uma espécie de papa subidas. Já subiu 3 vezes, já subiu com o Famalicão, com o Farense, e esta temporada subiu com o Desportivo de Chaves, tenta então a sua 4ª subida à divisão, desta vez em Moreira de Cónegos, com o Moreirense, que desceu então esta temporada. Lá por fora começamos com 2 oficializações em Itália. A Atalanta confirmou a contratação de Meri Demiral por 20 milhões de euros, o defesa turco estava emprestado pelo Juventus e a Atalanta acabou por acionar a opção de compra pelo defesa central, que até esteve ligado ao Sporting, se bem se recordam, fez apenas um jogo pelos Leões e depois acabou por sair por apenas 3 milhões e meio por aí para a Turquia. No entanto, há aqui uma situação estranha pelo Demiral. Não há certezas que ele fique na Atalanta, apesar da Atalanta ter acionado a opção de compra pelo Demiral. Isto porque a imprensa italiana diz que o Gasperini, o treinador da Atalanta, não conta com defesa central, que pode ser revendido, e já há 2 nomes, um deles é o Newcastle, outro o Atlético Madrid, também interessado no jogador de defesa central internacional turco. E já que falei no Atlético Madrid, aproveito para dizer que os colchoneros estão a tentar a contratação a custo zero de Axel Witsel, o médio belga que passou com grande sucesso pelo Benfica, terminou o contrato com o Borussia Dortmund, não renovou e está livre para assinar por outro clube. O Marselha já fez uma proposta pelo Internacional belga, mas essa proposta foi rejeitada e agora o Atlético está a tentar fechar a contratação do médio de 33 anos, que esta época fez 41 jogos ao serviço do Borussia de Dortmund. Quanto à outra oficialização em Itália, trata-se de Agustín Alvarez, aquela malta que joga FM talvez saiba quem é que eu estou a falar, um avançado uruguaio que pertencia ao Peñarol. Custou 12 milhões de euros ao Sassuolo, é visto como uma grande promessa do futebol do Uruguai. Em 2021 marcou 23 golos em 40 jogos pelo Peñarol, esta época não está a correr tão bem, marcou apenas um golo em 21 jogos, se não me engano. A Itália diz-se que vai ser o substituto de Gianluca Scamacca, avançado do Sassuolo, que interessa e tem sido muitas vezes apontado ao Paris Saint-Germain. Quem também está a ser apontado ao Paris Saint-Germain é, curiosamente, Renato Sanches, segundo o portal Le 10 Sport, porque não me lembro como é que se diz 10 em francês. Luís Campos, conselheiro da equipa francesa, está a tentar roubar entre aspas, claro, o jogador ao AC Milan. Já aqui tínhamos falado que o Renato Sanches tinha tudo certo para ir para a Itália e reforçar o AC Milan a troco de 18 milhões de euros, mas agora parece que o Paris Saint-Germain vai tentar aproveitar o facto de o internacional português ter contrato com o Lille apenas por mais uma época para impedir que o Renato vá para o Milan e fique então em França, mas no Paris Saint-Germain, deixando então o Lille. Só falta saber onde é que o futuro treinador dos parisienses vai encaixar tantos médios, mas isso claro já não é problema para o Luís Campos, que então está a tentar que o Renato Sanches fique no Paris Saint-Germain. E se o conselheiro do Paris Saint-Germain quiser ainda mais um médio, porque 8 ou 10 ou 15 não são suficientes, também pode tentar o espanhol Cesc Fabregas, isto porque o Mónaco confirmou hoje que não vai renovar com o Internacional Espanhol,
Esta época fez apenas 5 jogos pela equipa francesa, portanto um caminho natural. Aos 35 anos, Fábregas está sem clube e fica livre para assinar por outro emblema. E agora mesmo para fechar, dar conta da renovação de Eddie Nketiah com o Arsenal, o avançado inglês de 23 anos, que se destacou no Championship e tem vindo a fazer alguns jogos interessantes pelo Arsenal, nomeadamente nas competições europeias. Estava há poucos dias de ficar livre, havia alguma indefinição sobre o futuro do avançado, mas o certo é que acabou por renovar por mais 5 épocas com o Arsenal, tem então contrato até 2027 e depois de várias tentativas ele foi aparecendo e desaparecendo. Parece que pode ser mesmo este o ano em que os Gunners apostam verdadeiramente em Eddie Nketiah, não só porque não há avançados, e isso claro é relevante, o Aubameyang e o Lacazette já saíram, mas também porque o inglês tem aqui um pormenor interessante. Tem um novo número no Arsenal, e qual é o número? É o número 14, que era o número do Aubameyang, mas também é o número que pertencia a Thierry Henry, quando ele se tornou uma das maiores figuras da história do emblema londrino. Portanto, muita responsabilidade para o Nketiah, mas também um sinal de que o Arsenal talvez esteja mesmo a confiar em Nketiah para liderar a frente de ataque dos Gunners na próxima temporada. E é com Nketiah que nos despedimos, já sabe, amanhã há mais. Eu despeço-me por hoje, porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e o mercado para mim é só uma parte relativamente gira do futebol.